Antigamente, eu vivia muito presa no passado, me arrependendo de coisas que eu tinha feito, ou então minha mente já se voltava ali para o futuro, me preocupando o tempo inteiro com coisas que ainda nem tinham acontecido. Só depois que eu entrei na psicologia que eu fui entender a importância de eu praticar o mindfulness, que nada mais é do que a gente ter atenção ao momento presente. E nesse vídeo eu vou te ajudar a treinar essa habilidade com um desafio de 4 semanas para fazer você parar de ruminar o passado ou de se preocupar o tempo inteiro com o futuro. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E o objetivo desse canal é eu compartilhar tudo que eu aprendi em psicologia que mudou a minha vida e que vai mudar a sua também. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e já curte esse vídeo porque me ajuda demais para outras pessoas encontrarem esse conteúdo. Então vamos direto ao ponto. O que é mindfulness? Esse conceito nada mais é do que você ter atenção ao momento presente. É você treinar o que está acontecendo agora, no seu corpo, na sua mente, no seu ambiente também, sem tentar mudar, fugir ou brigar contra essa experiência. Vai fazer bastante sentido. A gente pode chamar de atenção plena também, mas para conseguir praticar essa atenção plena, eu sempre gosto de usar uma analogia. Inclusive, toda vez que eu estou praticando, eu lembro da imagem dessa analogia. Eu quero que você pense num bumerangue. O bumerangue ele vai, mas a ideia é ele voltar para você. E a mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Lembra que eu falei que a gente tem essa tendência de se preocupar com o futuro ou de ruminar o passado? A ideia aqui é você jogar o bumerangue e muitas vezes isso vai ser feito de forma automática. Você nem vai perceber que esse bumerangue foi ali e está longe de você. Só que o conceito que a gente vai treinar aqui é justamente você conseguir trazer esse bumerangue de volta para você. Antes de eu ser psicóloga, eu tinha muita dificuldade com isso, porque toda vez que eu percebia que minha mente estava longe, eu começava a me culpar. E isso fazia com que os pensamentos ficassem mais distantes ainda do momento presente. Só depois que eu entendi e visualizei isso do bumerangue, que eu consegui normalizar quando meus pensamentos divagavam, quando iam para um caminho que muitas vezes eu nem queria que eles fossem. Você tem que lembrar que o nosso foco não é prender esse bumerangue, ou seja, muitas vezes ele vai mesmo se distanciar de você. Só que a gente vai treinar nesse vídeo aqui, ele voltar para você voltar para o momento presente. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficar com o tempo. E por que a psicologia reforça tanto essa necessidade de voltar com o bumerangue? Porque quando nossa mente fica muito presa ali no passado, ou então se preocupando com o futuro, o nosso corpo, ele entende como se isso fosse uma ameaça real. Nosso cérebro, eu brinco que ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é um pouco burro. Por quê? Ele não consegue diferenciar uma ameaça real versus uma ameaça imaginária. Então, quando você tá lá com os pensamentos longe, ele entende que aqueles problemas estão acontecendo. Então, vamos supor, você tá preocupada ali com o seu trabalho. Ele entende que aquelas preocupações que você tá visualizando, aquele pior cenário que apareceu ali na sua cabeça, aquilo ali de fato tá acontecendo. E é por isso que às vezes você tá pensando naquilo, seu coração dispara, você já começa a ficar mais irritada, suas mãos começam a suar, porque é como se o seu cérebro ele pensasse assim: esse perigo tá na minha frente, eu preciso me preparar, como que eu vou me proteger disso? Então começa a observar que você já fica em alerta, como se aquilo ali já estivesse acontecendo. Então essa prática do bumerangue voltar, ou seja, da gente ter atenção plena ao momento presente, faz com que você perceba que na verdade são só pensamentos que estão aparecendo aí, que não é uma ameaça real. Então mindfulness vai fazer você diferenciar pensamento da realidade, vai reduzir essas respostas, essas reações desnecessárias, vai te ajudar a contemplar o momento presente, prazeres ou coisas boas que estão acontecendo no seu agora, que às vezes você nem tá notando porque sua mente está lá longe. E ao treinar o bumerangue de voltar, você vai conseguir ativar a sua parte racional do cérebro mais fácil. E a gente já sabe na psicologia que o cérebro ele é como se fosse um músculo. A gente precisa treinar várias vezes a habilidade para depois isso se tornar automático. Ou seja, quando você treina isso de se voltar para o presente, de observar o que está sendo bom agora, de diferenciar pensamento de realidade, daqui a pouco você já vai estar fazendo isso de uma maneira muito mais rápida. E para facilitar de você executar isso, eu elaborei um desafio de 4 semanas. Então vamos agora para o primeiro desafio. Na primeira semana eu quero que você observe momentos com pessoas que você ama de forma intencional. Então eu quero que você observe a voz de alguém que você ama, a fisionomia dessa pessoa e a
conexão que você tem com ela. Então, trazendo exemplos pessoais. Durante algumas semanas, eu comecei a observar de forma intencional, ou seja, eu ia me encontrar com aquela pessoa pensando em registrar aquela informação no meu cérebro. E nisso eu observei a risada do meu pai. Meu pai tem uma risada muito alta. Então, foi algo que eu resolvi marcar na minha cabeça para sempre lembrar disso. E eu também tenho um filho de 2 anos e ele tá aprendendo as palavras, ele tá nessa transição de bebê para criança, em que fala embolado, com uma vozinha ali mais fina, às vezes ele muda o tom de voz, então é algo que eu tento sempre notar. Às vezes meu pensamento tá longe e quando ele fala alguma palavrinha bonitinha, ou então usa um tom de voz mais baixo ou mais alto, a minha atenção volta ali pro presente e eu tento gravar, memorizar isso. No caso de fisionomia, eu observei que minha mãe ri com os olhos, então toda vez que ela sorri, o olhinho dela fica ali mais puxado, com as ruguinhas aparecendo. E na conexão, eu lembro de um dia em que eu tava tendo uma conversa difícil com meu marido, de um assunto difícil pra mim, e que mesmo assim eu observei que eu tinha liberdade pra trazer aqueles tópicos com ele. E por que fazer esse exercício? Acaba que a nossa mente, ela tende a ir pra vários lados, pra vários pensamentos que estão fora daquele momento que você tá vivendo. Então, quando a gente já entra ali com essa forma intencional de observar, a gente até valoriza coisas e memoriza coisas que, às vezes, se você não estivesse fazendo esse exercício, ia passar em branco. Inclusive, eu lembro de um dia que eu não pratiquei essa atenção plena e depois eu me arrependi. Era um dia que eu estava muito preocupada com várias coisas do trabalho e eu estava dando jantar pro meu filho, que é uma coisa que eu faço todos os dias. E aí, meu filho, ele comeu a refeição praticamente inteira sozinha, coisa que ele não tinha feito antes. Só que a minha cabeça estava tão longe que eu nem valorizei aquele momento. Só depois, na hora de dormir, que é um momento em que eu tento refletir como foi meu dia, que inclusive isso é uma prática também de mindfulness, que eu falei, nossa, eu praticamente não tive trabalho hoje para dar a refeição para ele. Qual que é o ponto? Na hora que eu estava fazendo a refeição, eu não reparei isso. Na verdade, eu só pensei assim, nossa, essa refeição foi mais rápida do que eu costumo, mas como minha mente estava presa no futuro, eu não dei muito valor. E meu ponto aqui não é falar que eu não devia estar pensando no trabalho na hora do jantar. Provavelmente, meu pensamento iria sim para o trabalho, mas a ideia é a gente voltar para o presente, ou seja, quando meu filho estivesse pegando a colher e colocando na boca, eu pensar assim, nossa, eu tô com várias coisas no trabalho, mas nesse momento eu tô observando que ele tá comendo sozinho, que habilidade legal, ele tá se desenvolvendo, ele tá conseguindo criar mais autonomia. E ao fazer isso, provavelmente, eu ia pensar assim, poxa, na vida tem coisas difíceis, mas ao ver como meu filho tá se desenvolvendo, que bonitinho é ele pegar a colher, colocar na boca sozinho, eu ia lembrar que tem coisas boas também, que às vezes a gente passa por desafios, mas que também tem coisas novas, boas vindo por aí. Inclusive, tem um filme que eu amo e que fala muito sobre isso, que é o filme Clique. É um filme sensacional pra gente valorizar as pessoas que a gente ama, e isso nada mais é do que você estar atento ao que está acontecendo no seu ambiente. Então, antes de eu ir pro segundo desafio, já aproveita para curtir aqui esse vídeo se ele tá te ajudando. Então, o desafio número 2 é o desafio anti-mídia. Algo que atrapalha demais a gente a estar conectado com o momento presente é, infelizmente, o uso constante do celular. Acaba que a gente usa o celular para tirar o nosso tédio, para se distrair ali de emoções difíceis. E isso vai contra o que eu tô trazendo nesse vídeo, porque a gente acaba se desconectando ali das nossas sensações, do que tá acontecendo ao nosso redor. Então, nessa semana, eu quero que você tente deixar o celular de lado, principalmente quando estiver conversando com alguém, estiver olhando uma vista bonita, estiver tomando banho, quero que você tome banho em silêncio, sem ouvir podcast, sem ouvir música, caminhando, cuidando da casa ou então deitada. A ideia é você conseguir se concentrar no que você está fazendo agora. Então, por exemplo, você está tomando um banho, tenta observar o chuveiro, a pressão da água caindo no seu corpo, a temperatura da água. Seu pensamento, muitas vezes, ele vai lá longe, mas a ideia é você observar o seu corpo, o sabonete passando ali na sua pele. Até o ato de você observar o que você está pensando é também um momento de mindfulness, porque nessa hora você volta um boomerang também, falando, nossa, eu tô pensando nisso aqui, nossa, minha mente tá indo lá longe. E lembrando, não é pra falar isso com um tom de crítica, com um tom de julgamento, é de assim, minha cabeça foi pra esse lado. Quando você faz isso, quando você repara nisso, é o boomerang voltando. Eu lembro que
toda vez eu fazia isso demais lendo o livro. Então eu tava lá lendo o livro e quando eu percebi eu já tava ali só vendo palavras, mas aquilo ali nem tava fazendo sentido porque eu tava pensando em outra coisa. E eu me sentia tão mal naquilo. Eu pensava, gente, eu sou péssima, eu não consigo manter uma concentração ali em algo importante pra mim, que é o hábito de leitura. E hoje eu morro de rir porque quando eu me pego nesses momentos eu falo, minha cabeça foi pra esse lado, deixa eu voltar aqui. Às vezes eu leio em voz alta pra tentar me concentrar. Ou então, dependendo, eu paro e penso, olha, por que eu tô pensando nisso? Por que será que isso tá vindo nesse momento? Eu não quero que você saia desse vídeo se culpando ali pela sua mente fazer uma coisa que ela foi projetada pra fazer. A gente só vai treinar essa habilidade de voltar e de refletir o que tá acontecendo internamente. E ao parar de usar o celular como uma maior fonte de distração, já vai te ajudar demais nisso, inclusive a treinar o seu cérebro de estar observando o seu ambiente sem toda hora ter que olhar uma tela. E agora a gente vai para o desafio número 3. Observe a sua alimentação. Você ter mais atenção ao seu momento presente na hora de comer pode ajudar você a sentir mais prazer na hora de se alimentar, a treinar essa habilidade de estar consciente do que você está fazendo e a melhorar os seus sinais de saciedade. Então você vai reparar o que você está comendo, a quantidade que você coloca no seu garfo, a cor da comida, a textura da comida. Então quando você coloca na boca, você sentir ali esse alimento, o gosto, e não ser aquela coisa que você vai comendo ali, nem prestando atenção, pensando em outras coisas, assistindo uma televisão, conversando com alguém e nem entende a quantidade que está sendo ingerida. Era uma coisa que eu fazia demais e isso me prejudicava porque eu acabava engordando e nem sentindo tanto prazer naquilo. Então, por exemplo, hoje quando eu vou comer um chocolate, eu simplesmente paro o que eu tô fazendo. Então, se eu tô conversando, eu tento ali ficar mais calado, ou se eu tô vendo uma série, eu simplesmente desligo, ou então eu pauso. Eu como o alimento, eu às vezes fecho o olho, eu sinto o sabor, para realmente mandar essa mensagem pro meu cérebro de que é algo muito prazeroso, eu amo comer chocolate, de também ter essa coisa ali da saciedade, porque senão a gente vai comendo uma quantidade e depois se arrepende. E algo que era para ser prazeroso se torna um tormento. E tudo porque você não conseguiu pausar. Então, quando você pausa na alimentação, a gente está também treinando essa habilidade do cérebro de pausar e observar. Então, na semana 3, eu quero que você faça isso no café da manhã, no almoço, no jantar ou quando você comer alguma sobremesa. E uma dica que eu dou para os meus pacientes é, se você costuma comer com colegas de trabalho ou com muitas pessoas em volta, tenta fazer uma refeição, pelo menos uma no dia, sozinha. Porque às vezes quando tem muito estímulo em volta, a gente tem mais dificuldade de fazer esse momento. Então, a ideia é você treinar a fazer sozinho, observando, e depois, aos poucos, você vai conseguir fazer quando tiverem outras pessoas à sua volta. E vamos para o quarto desafio, que é escolha uma ação para você fazer hoje. O mindfulness, ele não se trata só de você ter atenção aos seus pensamentos ou às suas emoções. Ele se trata também de você ter atenção e intencionalidade no seu comportamento, que nada mais é do que você parar de viver no automático, fazendo as coisas ali sem pensar. Então eu quero que você pense assim, o que eu posso fazer agora? O que eu vejo é que às vezes a gente quer mudar de vida, então assim, eu quero ser fitness, eu quero começar um projeto novo, eu quero comer mais saudável, eu quero ler mais. Só que aí a nossa cabeça fica ali, arrependida de não ter criado aquele hábito antes, ou então presa no futuro, pensando, nossa, mas como que eu vou fazer para fazer tudo isso? São muitos passos até eu chegar onde eu gostaria. E aí, nessa de ficar presa no passado ou presa no futuro, você perde a noção do agora, o micro passo que você pode fazer no dia de hoje. E aí eu preciso que você saia desse vídeo com alguma coisa para você executar assim que você assistiu. Aproveita e já deixa aqui embaixo o que você vai fazer. Então, por exemplo, nossa, eu vou preparar uma refeição mais saudável agora. Ou, eu vou caminhar por 10 minutos, vou ler 2 páginas de um livro. Ou até eu vou organizar um pequeno passo daquele projeto que eu tanto quero tirar do papel. Seus pensamentos, eles vão ali para o passado, ou então vão ficar sempre preocupados com o futuro. Só que você praticar o viver hoje, o que você pode fazer agora, o que está acontecendo nesse momento, vai te ajudar a você ter a vida que você deseja e, inclusive, contemplar e ter muito mais prazer no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixa o seu comentário, te vejo no próximo. Beijo!